Olha, eu tenho um sonho, que é surfar bem até muito além, né? Até muitos anos na minha vida ainda. Eu ainda olho pro meu dia a dia assim, Lipe, eu fico, putz, às vezes eu vejo perdendo um swell, mas eu lembro que ano que vem vai ter outro swell. E a gente tem que pensar assim, né? Sem essa afobação. E pra gente poder desenvolver um surf com alta performance e com longevidade, a gente precisa entender melhor como é que funciona o nosso corpo, a nossa alimentação e tudo que influencia para que a gente chegue bem aos 50, aos 60 anos, para a gente poder surfar nas grandes ondas do nosso mundão aí com maior idade e continuar pegar o surfando por swell do muitos ano anos. que vem. E pegar o swell do ano que vem, do próximo, mais os 10 anos seguintes. Então se liga, meu amigo, que você tá no podcast mais surf desse país. Mais um episódio, mais um momento que nós estamos aqui juntos, né, Lipe? Isso aí. É dia após dia, né? E... Tá frio hoje, tá com frio? Rapaz, já tô frio quente hoje. já depois de começar, esquenta o negócio, entendeu? Tem que começar já esquentando, né não? Aham. Não pode dar espaço ao frio. Isso Mas aí. diga aí, cara, quem tá com a gente hoje, esse convidado que vai nos ajudar, nos auxiliar Isso aí, com essa na abertura nossa brilhante aí. longevidade. Hoje a gente vai conversar um pouco com o Bruno Ferreira. Ele tem 33 anos, é médico clínico, pós-graduado em nutrologia. Fez cursos na área de nutrologia esportiva. Ele trabalha também com homeostase hormonal, é isso mesmo? Homeostase hormonal. Atende medicina com foco em performance e longevidade. E, além disso, é sócio proprietário do CrossFit Voice. Então, Bruno, seja bem-vindo. Então aí, galera, é isso aí. CrossFit Voice é o quê? Ele dá voz? Voice tem a ver com voz ou não? Não, na verdade é uma marca que a gente lançou mesmo. E pensamos num nome que fosse pegar, não tem muito a ver com isso não. Legal, cara. E aí, como é que você tá se sentindo? Tá bem? Rapaz, tô tentando entender um pouco porque você vai gravar alguma coisa, você fica meio assim, né? Cara, será que eu vou falar alguma besteira ali? Mas ó, pra gente poder ficar mais tranquilo, a gente sempre começa com uma pergunta bem subjetiva, bem pessoal, que significa que é a seguinte: o que o surf significa pra você? Se você pudesse, em suas palavras. Rapaz, na verdade, assim... Você que além de médico é surfista, né? Não tava aí na Exatamente, bio, mas é surfista. Ele não botou, mas ele é surfista. Né? Rapaz, vou te falar, meu avô, cara... Meu pai tem 61 anos. 60 anos e meio atrás, meu avô comprou a segunda casa. Na verdade, construiu a segunda casa ali de Jacaraípe, cara. Depois da pracinha ali. Então... 60 anos atrás, aí mais ou menos começava essa história, porque o meu avô já começou a incentivar os meus tios, meu pai, na verdade também desde pequenininho, com essa história do surf. Então eu vivi nesse meio, cara. Eu vivi com meu pai pegando onda desde novo, na frente de casa, a gente meio que morava ali em Jacaraípe também. A casa era exatamente de frente pro Pico do Barrote, né, assim, bem na beira da praia. Então eu vivi isso aí desde pequeno. Então, na verdade, acabou que faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. Eu acho que eu nem imaginaria... Eu não consigo pensar, assim, minha vida sem essa parte do surf ligada a ela, né? Desde pequeno a gente ia pra praia com meu pai, a gente pequenininho ficava na areia, papai pegava onda, né? Então, assim, isso aí foi entrando naturalmente na minha rotina desde pequeno. Então, hoje em dia, pra mim, na verdade, vai mais... Não é só um esporte, é uma terapia mesmo. Porque faz parte desde pequeno. Massa. A gente teve um psicólogo aqui que falou que quem fala que surf é terapêutico tá enganado. Fica nervoso, cara. Hã? Por quê? Não. Porque a justificativa dele é que uma terapia pressupõe que você sai de lá com algo a se fazer, né? Na verdade, o surf você vai... Pô, mas você vai lá treinar, irmão. Porque, jogar um verdade, joystickzinho funcional, né? Igual jogar um videogame, pegar onda. Pô, você vai pensar no que você vai fazer ali e vai aplicar. Cara, na onda. mas é verdade. É verdade. É igual você ir tomar banho. Né? Você tá com um problema, aí você vai tomar banho, ou você vai fazer uma outra coisa, aquilo meio que te tira daquele foco estressador, estressante, ou... Enfim. E, ao momento em que você sai, parece que algumas ideias vêm. Eu me lembro muito bem acho que o último ou penúltimo surf que eu fiz. E eu fui surfar sozinho, que eu gosto de surfar sozinho. Quem não sabe, qual episódio você fala isso? O primeiro? Eu acho que foi o segundo, com o Matheus, Segundo episódio.
E, cara, lá eu fiquei viajando na maionese, cara, gritando sozinho e várias ideias vindo, né? Inclusive aqui para esse projeto também, enfim, muita coisa vindo na cabeça. Eu acho que esse é talvez um processo. Aí, obviamente, quando eu saio de lá, eu já saio cheio de tarefas para fazer. Se então terapia é algo que você tem, né? Tá que pressupõe uma coisa para bom. Depende do ponto de vista de quem tá fazendo a terapia, né, irmão? Verdade. Legal, cara. E, bom, acho que você, na sua bio, fala muito sobre essa questão de longevidade. Acho que a gente quer entrar. Eu tenho muita curiosidade de saber, né? Como é que eu consigo chegar até os meus 60 anos. Visto que hoje, né? Muitos de nós, até a galera que tá ouvindo, não tem, às vezes, condições de pegar os melhores suéis. Mas, pô, com 60 anos, talvez a gente já tenha algumas condições melhores de viajar, de ir para um Mentawai. Será que eu vou poder surfar em um Mentawai, né? Será que chegar lá com 60 anos eu vou conseguir surfar? Porque eu acho que, assim, eu tô com 28, até meus 40 eu já não sei. Talvez eu vá, né? Se Deus quiser, Sim. tudo que tiver alinhado, talvez eu consiga, mas pode ser que não. Tá Pode ser preparando que- o corpo pra isso? Tá preparando a Essa é uma máquina? boa pergunta. É isso aí. Né? Na verdade, acho que é essa pergunta que todo mundo tem que se fazer, né? Na verdade, você pode mentir pra todo mundo. Mas quando você tá sozinho lá no seu banho, lá, igual você falou, você não consegue mentir pra você mesmo daquilo que você tá fazendo por você. Então, a questão da Pelo performance... seu eu do futuro, às vezes, né? por você de uma forma geral, né? Então, assim, a questão da performance, do rendimento, seja voltado ao surf, seja voltado a qualquer outro tipo de modalidade, diz muito respeito àquilo que você tá fazendo por você hoje, né, cara? O quanto você se dedica para estar presente e bem no futuro. Como é que você faz para tratar de você mesmo, para estar pronto para alguma coisa que você pressupõe que é algo que você sonha amanhã. Você faz por você hoje para chegar nesse dia. Então é o que as pessoas acho que tem que começar a botar em prática, na verdade, né, cara? Legal. Não é esperar chegar lá e falar, porque puta, fala assim, hoje pô, eu tô vou com 40 começar a anos me aqui, tô alimentar benzão, bem. velho. Agora eu tô cheio de grana aqui, posso viajar e tal, mas, pô, E aí o cara tá nunca, com o corpo todo... o cara nunca treinou, o cara nunca se condicionou, o cara... É. Né? Aí chega lá, até vai às vezes, mas chega lá, não é aquilo que ele... O cara tem aquele sonho, ele pensa, na hora que ele fala assim, vou pra Mentawai, ele já fecha o olho e vê aquele tubão, vai ele lá dentro, né? Ou então ele já vê uma manobra que ele... Só que o cara nunca treinou pra isso, nunca praticou nada, na verdade. Às vezes até fez aquele surfzinho, né? Que faz parte também, mas ele nunca se condicionou para aquilo que ele de repente pensou em chegar em atingir, né? Eu falo até pelo meu pai, que eu falei aqui. Meu pai hoje tem 60 anos, com 30 e poucos anos, ele meio que deu uma abandonada, 40 anos aí na prática rotineira da atividade física dele. Não necessariamente surf, mas da Também atividade... do surf também, também do cara. surf. Ele deu uma afastada boa. Acho que as pessoas estão sujeitas a isso, né? Os compromissos da vida parece que vão abraçando Acaba a gente. afastando, Vem família, vem filho, vem trabalho em excesso. Aí o cara começa a chegar no fim do dia, aí ele tem aquela coisa assim, poxa, trabalhei pra caramba hoje, foram 14 horas hoje, vou me recompensar. Ele, em vez dele pensar que vai se recompensar treinando e fazendo bem pra ele mesmo, ele já vereda pro outro lado, enfim, vai beber, vai fazer alguma coisa, Entendi. encontrar com os amigos e acaba não... E aí isso entra numa rotina que quando ele vai ver, ele procrastinou tanto essa questão da atividade física e de passar a comer bem, né? Alimentar o corpo dele com coisas que fariam bem pra ele, que acumulou ali uma carga de 10, 15 anos. A gente tava falando aqui antes, né, de a gente começar, sobre talvez as dificuldades que é pra você, enquanto médico, chegar pro cara e mostrar pra ele o que deveria fazer ou não, né? Porque você vai até onde você pode, né? É difícil você conseguir fazer... Você não consegue fazer aquilo que o cara deveria fazer por ele. No final das contas, o cara que tem que tomar atitude, né? Você Ele dá que se ali... trata, na verdade, Exatamente. né? Exato. Eu oriento, Essa é uma boa. né? Eu sou Ele que 10% se do trata. tratamento, 90% é o paciente, né? Eu falo isso pra ele sempre. Legal. E aí, tipo, esses dias eu não me lembro onde foi que eu vi isso, mas eu não sei, você que conhece bastante disso aí, você pode nos ajudar nesse sentido, mas que o nosso cérebro é como se ele tivesse um sistema de recompensa, né? Então, por exemplo, eu tive um dia estressante. Então, minha cabeça vai procurar alguma recompensa por aquele dia, por aquilo. Se eu tô acostumado a comer doce como um processo de recompensa, ou a beber como um processo de recompensa, ou a assistir pornografia como um processo de recompensa, eu vou tender a desejar por aquilo. Isso aí, é um vício subconsciente, né? É um vício subconsciente? Isso aí.
É, mais ou menos isso. Você é E aí, viciado naquilo, mas você nem se dá conta. Só que na hora que você sente falta de alguma coisa que te faça bem, agora que eu lembrei. vem aquele negócio te chamando, né? Vem a Agora que eu vontade lembrei de de- onde que saiu isso, que foi a questão do álcool. Eu tava pesquisando sobre alcoolismo e tal, enfim. E aí, teve uns caras que falaram isso. Quando a pessoa para com o álcool, por exemplo, ele tende a ter outros vícios Uhum. que não tinha antes, ou fortalece outros vícios. Por exemplo, eu parei de beber, e alguns outros vícios também. E qual E aí- você conseguiu aí? Mas olha só. Outro vício adquirido Cara, aí. mas o açúcar hoje é uma parada que, inclusive, enfim, Mexe com você. é uma parada complicada. Comida em geral, eu Sim. acho. Então, eu vejo. Aí, por que eu tô dizendo tudo isso? Na real, né? Você falou do seu pai. Que a vida vem e vai trazendo dificuldades. É muito mais fácil eu comer um doce, eu tomar uma cerveja, ou eu ficar sentado assistindo um jogo, seja lá o que for, do que eu me organizar pra ir surfar, ou pra Sim. andar de skate, ou pra fazer uma atividade física. Ou pra academia, sei lá. Isso. Então, quanto mais a vida vai ficando difícil, ou não necessariamente a vida vai ficando difícil, mas problemas, mais desafios a gente vai tendo, provavelmente, e aí a galera, é um aviso pra galera aí, né, que talvez com essa experiência, aí eu jogar pra você pra ver se você concorda ou não, quanto mais os problemas vão vindo, é filho, é trabalho, é um monte de coisa, mas talvez a gente pode tender a deixar de lado aquelas coisas que eram saudáveis, que eram que nos traziam felicidade e ir pra coisas mais fáceis ali, né? Mais Sim. Uma recompensa que- mais é uma instantânea. recompensa mais instantânea, que não necessariamente é no longo prazo às vezes, né? E prejudica o nosso longo prazo também. Na verdade, assim, toda essa questão, aí a gente entra na parte mais psiquiátrica também, que fala sobre isso aí, né? A gente sabe que tem a ver com neurotransmissor. Neurotransmissor é o quê? Igual quando a gente fala sobre endorfina, serotonina, né? Que é aquilo que o nosso organismo libera quando sente a dopamina, quando sente algum prazer de alguma forma ou por alguma substância que, enfim, que está utilizando. Aham. Então, quando a pessoa, ela se habitua a produzir esse tipo de neurotransmissor porque está habituado, e o hábito diz o quê? Que você está repetindo aquilo com frequência, aquilo ali te faz falta. Sim. Então, quando você está habituado a fazer atividade física, por isso que tem muita gente que é meio viciado em atividade física, né? Eu gosto muito de corrida, eu gosto muito participo de grupo de pedal, Triatlo. enfim. Então, aquilo ali faz falta para a pessoa e ela se sente muito bem depois que ela realiza aquilo ali, né? As pessoas que, por algum motivo da vida, algum acaso aí, excesso de trabalho, compromisso, etc., se desabituam com isso, acaba que elas precisam, de alguma forma, ou sentem necessidade Recompensar de se aquilo. recompensar. E aí, chega no fim do dia, depois de um dia exaustivo, né? Teoricamente, ela já tá meio sem força também, por isso que a gente fala que o melhor horário para praticar atividade física é o mais cedo possível. A cara já tá cansado, né? Já se consumiu o dia inteiro ali de problemas, etc. A única coisa que ele quer, às vezes, é sentar na frente de um sofá mesmo e se recompensar. Aham. Aí ele vai Aí vem buscando com aquilo que é mais alternativas. imediato, né, pra ele. Aí ele vai na bebida alcoólica, ou ele vai num pedaço de... Ou ele nem precisa ser doce, às vezes ele come uma massa, ou ele come alguma coisa que ele sente que vai fazer bem pra ele, que vai gerar esse estímulo aí de serotonina. Às vezes o cara brigou com você vê a mulher mesmo, às vezes, naquele período que ela fica no mês ali, né, ela tá mais tendenciosa a comer açúcar naquela fase. Por quê? Porque é o açúcar que vai estimular a serotonina e vai trazer aquela sensação de bem-estar pra ela naquele momento. Isso aí a gente pode botar Porque talvez em... desbalanceia, essa é uma palavra. Desregula, né? Nessa fase hormonal da neurotransmissor. mulher ali, ela Entendi. tem esse declínio aí, né? Então ela sente o tempo inteiro necessidade de estimular algo que vai fazer bem pra ela, né? Legal. Massa. Você falou sobre a Homeostase. homeostase é hormonal. equilíbrio. Então, Equilíbrio. eu vi você antes da gente ligar, você Isso. falou. Explica um pouco como que isso funciona no nosso corpo e como que a gente pode usar pra não viver um momento como esse, assim, de querer Entendi. aquela recompensa imediata. Então... É na porque é ver- homeostase hormonal, no caso seria hormonal, exatamente, hormonal, exatamente. né? Porque eu ia falar, na verdade, o nosso corpo ele é muito perfeito. Aham. Né? E existe... Dentro da medicina a gente fala sobre fisiologia, né? E fisiologia fala sobre todos os processos, a regularização que o nosso corpo tem, automática, na verdade, nossa mesmo, para suprir determinadas situações que a gente passa, mecanismos para contrabalancear feedbacks negativos, produzir demais ou suplementei demais nosso corpo. Então, a gente tem vários sistemas
homeostáticos aí, né? Na verdade, onde que vão colocar a gente num processo de equilíbrio geral. Quando a gente fala sobre a parte hormonal, também sobre essa questão de homeostase, equilíbrio hormonal, a gente vai trabalhar voltado para essa parte relacionada ao consumo e produção, sem tentar gerar o máximo possível de excesso, para que aquilo ali não desenvolva uma cascata de consequências que não vão ser legais para o paciente. Então, vai mais ou menos em cima disso aí. O que o equilíbrio hormonal contribui nesse caso? Então, aí a gente vai falar um pouco sobre a questão primária, que para eu conseguir equilibrar os meus hormônios, eu tenho que entender que, igual eu estava falando antes com vocês, vamos tentar falar de uma forma didática, né? Pra gente tentar entender que hormônio Não, mas você pode ficar à vontade, que aí depois eu vou fazendo perguntas pra... Se a gente não souber, pergunta. Pode usar nome pra aí, sem ficar mais problema. claro, né? É porque, assim, a gente vai entender que hormônios são como se fossem combustíveis. E na hora que a gente para pensar nessa mesma forma, eu vou tentar entender assim, você abastece o carro de vocês quando tá com o tanque cheio? Não. Teoricamente, você consome o tanque e à medida que você vai consumindo aquele combustível, você vai reabastecendo o veículo, não é? Sim. O nosso corpo funciona mais ou menos da mesma forma com relação a essa parte de hormônios relacionados à performance que a gente estava conversando, né? Exemplo. Eu sou um cara sedentário, não sou de atividade física, não gosto de treinar muito. E a gente vai parar para entender, baseado nessa explicação que eu dei sobre hormônio ser combustível, que quanto maior for a minha movimentação diária e a complexidade dos movimentos que eu realizo, ou seja, a dificuldade desses movimentos, mais eu gero o consumo desse tanque. Tá. Por quê? Porque se eu trabalho grandes massas musculares, exemplo, membros inferiores, né? O exercício funcional hoje em dia está muito em alta, a gente vê, né? Como é que fala? Os estúdios funcionais crescendo muito. A última década foi uma explosão o CrossFit surgiu, né? Então a gente vai parar para entender por que também o CrossFit virou esse fenômeno todo? Porque quando a gente pega para entender o que se trabalha, eu estou trabalhando exatamente essa questão do equilíbrio. Por quê? Porque eu gero um consumo trabalhando grandes massas musculares ao mesmo tempo, porque o cara salta, corre, se pendura na corda, agacha. Geralmente são movimentos que trabalham várias partes do corpo ao mesmo tempo. Isso gera um consumo excessivo. E por conta desse consumo, se o cara leva uma vida ali onde ele consegue ter um descanso, um período regular daquilo, né? Periodiza bem essas atividades que ele faz, ele gera, por conta do excesso de consumo, a produção. Então ele entra num ciclo onde ele consome e produz, consome e produz, consome e produz. E aí foi aquela questão que eu te falei, que a gente estava conversando sobre o paciente estar sempre predisposto a produzir mais e alongar aquela curva sobre produção e depois o declínio hormonal. Que acontece geralmente, na idade. Geralmente a gente vai... Na verdade, existem N idades que podem acontecer, N problemas que podem acontecer com os pacientes, mas numa média geral da população, a gente conhece a mulher que tem a menopausa e o homem que tem a andropausa, né? Então a gente tem um declínio verticalizado ali da produção hormonal depois dos 40 anos, né? E quem automaticamente estimulou bem o consumo durante toda a vida, ou seja, sempre praticou atividade física, teve cuidado com essa parte durante a maior parte do tempo da vida dele, ele consegue alongar essa curva de verticalização, ou seja, vai ter um declínio muito além, muito depois. Então, o hormônio é o responsável por nos dar também disposição ou não? Também. Tem uma relação direta com isso? Tem. Vou dar um exemplo. Tem alguma relação direta de um dia eu tô muito disposto, fazendo muita coisa no dia, treinando de manhã e trabalhando o dia todo, e outro dia eu tô mais down. Preguiça. Sabe a preguiça? Sim. Tem alguma relação direta? Pode ser que sim, também é uma pergunta ou meio ela muda de forma depende, diária tá nublado, ou não? Não tá, né? Entendeu? Depende muito. Porque é muita coisa que influencia com relação a isso aí. Mas os hormônios, com certeza. Tanto é que exatamente, eu vou dar o exemplo que a gente deu... Eu vou voltar sempre porque isso tem a ver, né? Com a questão da mulher no período pré-menstrual dela. A alteração hormonal mexe com a parte psicológica, mexe com a parte estimulada. Então ela pode... A alteração hormonal pode acontecer de um dia para o outro e isso afetar o meu humor, minha disposição. Geralmente, de um dia para o outro é muito complicado quando a gente não tem esse tipo de variação. O sexo masculino não tem esse tipo de variação. A mulher geralmente tem. Tão abrupto assim. Tão abrupto. O homem tem, sabe quando?
quando ele é um cara sedentário, né? Quando ele é um cara que, igual a gente falou aqui, acumulou durante muito tempo esse hábito de vida, e ele como um macho da espécie, igual a gente estava falando do Homo sapiens ali, ele é um macho da espécie dele, e ele foi feito naturalmente para produzir testosterona e para consumir, na verdade ele foi feito para consumir e para produzir. Quando ele para de fazer isso, o nosso corpo ele tem mecanismos fisiológicos que vão perceber um excesso. Ele vê que o cara não tem nenhum problema, a gente tem uma quantidade que eu produzo, mas aquela quantidade que ele está produzindo não é consumida. E aí ele cria mecanismos para tentar controlar aquilo que o organismo como se julga como excesso. Então ele passa a converter um pouco para estradiol, que é a questão da aromatização, quando a testosterona é convertida por meio de uma enzima ali, 5-alfa-redutase, que é a aromatase. Caraca! Para estradiol. Por isso que geralmente... Aroma? Aromatase, não. Aromatase tem nada a ver com aroma. É o nome mais vulgar até entendi. da enzima, que o nome da enzima é esse 5-alfa-redutase. Mas é um processo bem conhecido, a aromatização. Muita gente já ouviu falar. Não, já tava pensando que Você já viu quando um cara usa hormônio? E aí, depois que ele usa o hormônio, ele tem ginecomastia? Ele cria peitinho, que fala... O cara fica mais cabeludo ou não? Também, isso aí é aumento de DHT, isso aí também tem a ver, que é aumento de uma fração da testosterona ali, que é mais androgênica e tá caracteres masculinos, né? A mulher também, às vezes, cria pelo, dá buço, né? Mas sobre a questão que a gente tava falando... Da ginecomastia ali antes... eu tava falando sobre a gente não consumir a testosterona, o nosso corpo ele tem mecanismos... então é por isso que alguns homens, igual o cara que é mais sedentário, ele vai ficar com... Entendi, é isso. Isso aí, então. Na verdade, às vezes ele nem tem a gineco, que é a formação daquela pedrinha, daquela glândulazinha ali. Ele tem adipomastia, que é acúmulo de gordura na região mamária. Se você for ver quando o cara vai fazer exame de dobra em você, ali pra ver a percentual de gordura, quando ele não faz na máquina de bioimpedância, ele colhe e dobra onde? Região perimamária, região triceptal, região baixo flanco abdominal e quadril. Se você for observar isso, a silhueta disso em maior proporção, é uma silhueta que eu for para perceber de uma mulher, tá criando peito, tá com a barriga, mulher, mas na verdade não é uma mulher caminhando ali para a parte gestacional, né? Porque ela tem a barriga aumentada, o quadril mais largo, o peito. Quem reclama muito do trícepsinho ali, do tchauzinho ali, também são mulheres mais velhas, ou seja, começa a predominar esteticamente na pessoa o estradiol. Então, calma aí. Tudo isso que você tá dizendo é a partir do momento que não se consome a quantidade de hormônio ou testosterona, porque nesse você caso. tá com excesso de produção. Na verdade, não por excesso, porque você é uma pessoa baixa normal, produção. E você consome menos do que você deveria. Se você for observar, é uma coisa tão bizarra, porque a maioria das pessoas é assim, cara. A gigantesca média maioria, hoje, né? Se você olhar um cara hoje de 40 anos mais ali, a maior parte das pessoas que você parar pra pensar, você pensa no cara sentado, como é que ele tá hoje. Se ele não tá aromatizado. Aromatizado. Aquela barriga. Esse é o novo. Bom nome, novo. E aí, aromatizante? Entendeu? Mas que o nome é da enzima que... Você vai ver, o cara tá com celulite na barriga ali, o cara tá com o peitinho meio caído. Vários negócios aqui. Não tem tríceps mais direito, você vai ver, tem um negocinho meio mole ali atrás. Então, a maioria da população... Isso não é por causa do músculo que tá fraco? Também. Não tá fraco. O músculo tá fraco porque o cara não treina, e como ele não treina, ele não tem esse... Ele não aplica a própria testosterona que ele produz nele mesmo. Então isso é basicamente um reflexo de uma vida não saudável. É isso aí. Vamos dizer assim. É isso aí. Que o cara acaba inflamando um pouco alguma parte do corpo, enfim. Inflamação também tem a ver com agressão. Inflamação tem a ver com agressão. Mas gordura é um tecido altamente inflamatório. Mas quando você entende articulação, igual você falou, né, sobre inflamação, você já foi pegando aí, a questão da composição corporal, ela tem um motivo, né? Você tem a pele porque tem um motivo, você tem a face muscular por ter um motivo, você tem a sua massa óssea. Então, quando você tem, às vezes, inflamações articulares, muitas das vezes, o primeiro tratamento que o médico e o ortopedista te prescreve é o quê? Anti-inflamatório, para de fazer exercício, bota gelo, faz fisioterapia. Primeiro ele desinflama, depois ele te manda para fisioterapia. Por que ele te manda para fisioterapia? Principalmente daquele membro machucado. Porque fisioterapia é um processo de fortalecimento.
Então ele vai tentar isolar Verdade, aquela nada parte mais é e do vai que um processo de fortalecer pra você. Aí depois que fortalece, ele fala assim, agora já fez as 20 sessões de fisioterapia, passa por uma academia ou entra num exercício funcional. Porque o objetivo, na verdade, é que você sustente o seu corpo, o peso, a carga que ele tem, não na sua massa óssea, mas na sua massa muscular. Uhum. Por Pra isso que evitar eu uma tive uma inflamação. lesão no meu joelho esquerdo. Nem lembro qual mais. Então, eu tive até um processo de... Eu acho que foi esquerda aqui. Esse do lado. E aí eu fiz fisioterapia, depois eu fui fortalecendo depois eu, cara, nem sinto mais que eu tive esse... Pois não foi um é. rompimento total, foi Uhum. 50%, se eu não me engano. Mas o fato de ter feito todo aquele processo de fortalecer e tal, hoje eu nem sinto mais É ele distensão parcial, né? Do músculo ali. do Vasto medial. ligamento. Ligamento? Aham. Ligamento colateral. Aham, não colateral, sei se- interna colateral. É isso aí. Caiu de skate? Snowboard, cara. Eu caí de Nossa, skate essa história foi tensa. e tive a lesão nos dois aqui, ó. É mesmo? É. O skate desceu, eu tava em cima do mini ramp trocando ideia com o brother. Na hora que o skate passou pra frente, o pé de trás ficou no cupe. Nossa! Eu dobrei o joelho pra Nossa. dentro e Abriu- caí lá de cima. Eu só escutei os estalos. Nossa, irmão. Caramba. Não, o meu foi... Mas enfim, é uma longa história. Mas legal. E o que isso tudo tem a ver com nossa longevidade? Então, que talvez é o assunto que mais nos interessa aí, pelo menos. Isso. Pra Cara, gente então, chegar lá nos 60 anos e tá todo mundo lá no Mental High. Exatamente. Bonzão pra Barcão. caramba, completando a onda, segurando a onda lá. A base, na Segurando. verdade, eu vou explicar assim meio que da origem da questão da performance, do rendimento, do geral. Sim. Que é o que a gente estava até trocando essa ideia antes, que é a questão do animal. O que você, como um animal da sua espécie, por quê? Porque eu sou um animal, não adianta eu esquecer disso, meu corpo responde dessa forma, né? E eu, fisiologicamente falando, fui feito para ter um comportamento, para ter um hábito, seja ele com relação à minha parte de movimentação, quanto como é questão de alimentação. Então, se a gente parar para pensar um pouco além disso e tentar praticar um pouco disso, aí a gente consegue começar a mediar e modular a nossa performance, que é o mais interessante, que é eu tentar entender como eu fui feito para ser, o tipo de atividade física que o animal o Homo sapiens foi feito para tentar simular, porque a gente não vai ter mais os mesmos hábitos. Hoje eu não vou sair daqui e caminhar até a ponta da fruta atrás de uma manada de alguma coisa para, né? Eu não vou agir lança mais, na mão. eu não vou agir mais como um animal. Mas quando eu paro para entender aquilo que eu fui naturalmente feito para fazer como um animal da minha espécie e tento simular isso de alguma forma com atividades físicas, eu aumento muito o meu potencial de rendimento. Uhum. Primeiro porque eu trabalho minha coordenação motora, trabalho habilidade, trabalho condicionamento cardiometabólico. Por isso que é interessante esse trabalho funcional. Surgiu durante a década ali de 90 ali, a questão do halterofilismo, Arnold Schwarzenegger, aquela coisa toda do cara isolar, né? Que é um exercício top, isolamento muscular, eu acho, eu também Que pratico. seria uma musculação. É, a musculação ali e tal. Mas se você quer pensar um pouco além sobre a questão da atividade física, sobre o complemento geral e não só na estética ali, porque querendo ou não, quando você isola, você está meio que trabalhando esteticamente só, você não está fazendo toda a questão né, do consumo, igual a gente falou, você tem que tentar simular. E quando você vai parar para pensar num animal da nossa espécie em pé, pensa num homem aqui em pé. A maior parte do corpo dele está onde? Quais são os maiores membros? As pernas. Inferiores. E por que o homem hoje em dia quer trabalhar exatamente do peito para cima quando vai treinar? Esteticamente, eu Porque ele acredito. tá pensando na estética. Que ele quer virar um triângulo. Na verdade, o cara tá pensando naquilo que ele julga ser mais bonito. Só que ele não entende que quando ele... Pelo menos é que ele viu na revista, né? É, isso aí, é o padrão. Aham. Agora ele não entende que quando ele passa a agir dessa forma, treinando membros inferiores, abdômen, etc., ele tá utilizando grandes massas musculares ao mesmo tempo, aí vem aquela questão do consumo, naturalmente da produção, e aí esse cara que treina funcional, que treina o crossfit, quando ele vai treinar o bíceps dele ali, ele treina uma vez na semana, e dá mais certo do que o cara que treina todo mesmo? dia. Por quê? Porque o cara tem testosterona circulante. Caraca, eu tava falando isso essa semana, velho. Que eu tô fazendo funcional e a gente faz, sei lá, 7 para 3 ou menos de perna.
E aí agachamento, agacha 1, 2, 3, 4, eu no agachamento lá. Tem que agachar lá no Levantamento terra, Pra quem não entendeu, o agachamento lá no episódio sobre resíduos, não é? Lixo, velho. Sobre Tá resíduos. ligado, né? Um projeto Foi com... Écio, né? Foi com a... você conhece sim, a Écio? Pô, amigaço meu, pô. Ele falou com pra a gente ir S. lá agachar com ele, pegar lixo e agachar. isso No agachamento, cada agachamento é um pô, mano, é uma história. O lixo conta o lixo não, o resíduo conta uma história. Mas enfim, aí lá a gente faz vários agachamentos e eu falei, pô, que louco, né? Porque eu fico muito de querer malhar as costas, muito pra me dar, e principalmente o ombro que eu sinto. Cara, teve uma vez que eu tava surfando ou não uma, mas algumas vezes meu braço perdeu, simplesmente não era meu pulmão, não era meu braço, ele parou. E para não nos lugares bons, né? Pra parar de funcionar. Para depois você pegou a Eu lembro- primeira da série. Para na zona de impacto ali. Eu lembro de uma vez em Setiba, atrás daquela pedra ali, ó, tá ligado? A pedrinha. E, pô, e vindo a série o braço para. Você imagina o desespero que eu fiquei. E aí eu falei, pô, e aí você tá me falando então que não necessariamente se você malhar braço igual um maluco, isso é o melhor a se fazer. Na verdade, se você malhar o corpo inteiro e um pouco do braço, isso vai fazer mais efeito do que eu malhar só o braço? Acho que é mais o tipo de estímulo que você tá dando ao corpo, não? Que a gente já tava falando antes aqui de propriocepção, enfim. Então, aí exatamente. Na verdade, é muito mais amplo do que eu objetivar um ponto só, né? Quando a gente vai falar sobre treinamento, que é o caso que a gente tá falando um pouco aqui agora, existe uma periodização gigante para a gente conseguir trabalhar um atleta ou trabalhar um cliente que seja, enfim, né? Então a gente tem que pensar um pouco além só da parte estética. E você falou sobre inflamação, eu vou tentar fazer vocês entenderem as duas ideias ao mesmo tempo. Tá. Quais duas? Sobre a questão da produção, consumo e ganho de massa muscular e a questão do processo inflamatório e articular. Se eu dou um soco no meu braço aqui, a primeira coisa que acontece com o meu braço é ele ficar vermelho no lugar. Sim. Ao mesmo tempo doeu, ficou inchado também no lugar, né? E se eu botar o dorso da mão assim, tá quente. Tá. Se eu olhar para um cabelinho encravado, tá igual. Quente, vermelho, dolorido e inchado. Uma amígdala inflamada, quente, vermelha, dolorida e inchada. Se eu agacho, minha perna fica quente, vermelha, dolorida e inchada. Concorda comigo? Sim. Se eu agacho repetidas vezes, tá falando? Se eu for lá e fizer um agachamento, um treino de agachamento, se eu for malhar bíceps ali, meu bíceps vai ficar quente, vermelho, dolorido e inchado. Quando a gente para pensar, todos esses processos são processos inflamatórios. O soco que eu dei aqui, a agressão que eu sofri, o cabelinho encravado que tá ali. E por que tá vermelho? Por que tá inchado, quente, dolorido? Tem muito sangue? Porque, na verdade, toda vez que o nosso corpo repara qualquer processo de agressão, um corpo estranho, um espinho que entrou, um vírus que está aqui habitando, ou eu mesmo causei de propósito ali uma inflamação, ele vai gerar um processo de regeneração. O que ele vai fazer? Ele vai... Vamos pensar que os vasos sanguíneos ali, eles são como se fosse um tecido de roupa. Quando eu abro o tecido da roupa assim, teoricamente, eu aumento os poros dela. Então, eu vasodilato para que aquilo que está dentro dos vasos extravase para o intestino, ou seja, para aquela região que está ali fora. Aí ali eu mando para ali plasma, cálcio, plaqueta, colesterol, mediadores do que vão ajudar a sanar o problema ali, que vão tentar solucionar. Se eu pego e dou um soco só, é um processo inflamatório agudo, o meu corpo vai regenerar aquilo ali e aí a vida que segue. Eu vou lá e treino no agachamento ou treino no bíceps, dou um descanso de 72 horas ali mais ou menos, né? Aquela famosa série ABC ali que a galera fala. Vai ter o tempo de regeneração e eu vou lá e volto a praticar aquele mesmo tipo de atividade. Agora você imagina, se eu sou o cara que vai pra academia, gosto tanto de malhar bíceps ou tríceps e só treino isso. A, B, e aí bota o cargo, o que vai acontecer? O processo inflamatório deixou de ser agudo, mesma coisa de eu pegar e dar um soco aqui no meu braço, dia sim, dia não, passou a ser crônico, deixou de ser anabólico, passou a ser catabólico, ou seja, eu deixei de preservar, eu deixei de tentar fazer um processo que era bom para mim, e dali para frente passou a ser um processo onde tem mais degeneração do que recuperação. Ou seja, eu passo a lesar mais do que recompor e fazer o trabalho que eu estou buscando ali, que é de fortalecimento, hipertrofia. Então, quando eu tento trabalhar
periodizando o aluno, fazendo com que ele treine maiores membros mais vezes, mas com, lógico, com uma divisão daquilo ali. Eu acabo trazendo aquela questão do consumo, da produção. Automaticamente, quando eu treino movimentos ali acessórios ou coadjuvantes, membros coadjuvantes, teoricamente, dentro de um exercício funcional, eu gero muito mais ganho porque eu tenho muito mais hormônio circulando. E automaticamente, por ter mais hormônio circulando, geralmente até esteticamente falando, eu tenho menos estradiol, então eu tenho menos gordura. Sim. Então é assim, é bem amplo a ideia, né? É um sistema todo girando junto. Eu acho que é... Porque às vezes a gente fica pensando, não, mas isso aí é para aquele atleta lá que treina, é pro Medina, pro Ítalo e tal. Mas eu acho que é bem, assim... A gente faz isso exatamente para poder conseguir chegar lá nos 60 e tá saudável e tal, o corpo tá aguentando. Outro dia eu até escrevi um texto falando um pouco sobre isso aí, cara. Antigamente a gente tinha essa questão muito distante do atleta, né? De quem pratica atividade física, né? Você pensava assim que a atividade física que eu digo de alto rendimento para ser bom em alguma coisa real mesmo. De pouco tempo para cá que as pessoas começaram a falar assim, poxa, vou fazer um exercício específico para corrida, vou fazer um exercício específico para bike, vou fazer para o surf. Né? É pouco tempo que surgiu esse tipo de treinamento, né? Se for parar pra pensar, você tem 30 e tantos anos. Eu mesmo ouvi falar sobre treinamentos de corridas, os grupos de corrida aqui de Camburi e tal, surgiram não tem 10 anos. Né? Então, assim, a gente tem que parar para tentar, a população em geral, focar um pouco menos num objetivo específico e entender um pouco mais a amplitude todo o macro da parada. Pô, e eu toquei nisso porque eu olhava muito a academia apenas do lado estético. Exato. E daí eu nunca fui pra academia. Eu nunca fui de ir na academia. Por isso que tá assim. Mas aí, cara, em 2020, eu tive uma inflamação muito séria no meu joelho. E aí eu fui no médico e ele falou, cara, porque você não tá trabalhando isso aí. Você não tem músculo pra aguentar o que você tá fazendo, né? Que eu comecei a correr em 2019 e sei lá, em 4, 5 meses de corrida eu inflamei meu joelho, então eu não consegui, de eu ficar um ano sem fazer nada. Caraca. E daí eu fui procurei um personal lá que eu não sabia fazer sozinho, e dar aquele estímulozinho também, né? E daí ele falou, cara, vamos fazer aqui esse específico de corrida, vamos fazer propriocepção, vamos fazer educativo de corrida, né? Movimentação. Criou-se tanto um estereótipo, né, da academia, né? Como aqui, aqui só vai os marombas. Exato. E daí, poxa. E que a gente não entende que existe ali também tem esse algo lado bem... que ele tá falando, da longevidade, que pra mim não existia. Na verdade, sacou? quando você passa a enxergar isso aí, meio que você liga o F pra essa galera e começa a correr atrás daquilo que é inclusive, de verdade você pra liga você, o F brother. pra tipo assim, pô, o cara tá pegando 25 no supino, mano. E eu aqui com esses 10 aqui. Tô nem aí, velho. Exatamente. E daí ele... Você manda pra merda. E tchau. E daí, esse cara, que eu vou até dar um salve aqui, o Cícero, é o personal. O cara é foda, ali, né? Ele passa direto isso de, tipo assim, eu sou muito ativo, cara, jogo tênis, surf e tal. Ele fala, cara, vamos fazer hoje um exercício de mobilidade de ombro pro tênis. É isso. Sacou? Vamos fazer um exercício específico pro surf, da remada, da virada de quadril. Sacou? É isso que era. Aí eu, cara, me apaixonei na academia, achei massa. É isso, velho. Achava chato, sacou? Não vou aqui, ficar Daí lá... que vem o lance da terapia. Porque eu falei do joystick, do treino. Pô, eu viajo treinando, velho. Você viaja? Treinar pra mim é... Pô, quando eu vou dar uma corrida, às vezes, eu gosto de treinar tudo. Às vezes eu choro correndo, brother. Que irado. Brother, é uma terapia. Eu boto as músicas ali que são gatilhos pra mim, pra ir além. E aí, pô, começa a pensar em várias situações da vida, coisas que, pô, você se motiva, né? Que estão dando certo. Quando eu tô pegando onda, eu surfo muito sozinho também. Muito sozinho, a maioria das vezes. Né? A gente vai se trombar lá em tenho meus Manguinhos tempos, agora. então... Pô, às vezes eu tô lá fora, eu começo a tomar... Aí você começa, aí vem até a questão da terapia. A academia, a musculação, o crossfit, a corrida, o surf, acabam sendo exercícios que se você foca, até os exercícios para isso, na verdade, como algo que vai te trazer bem, você começa a querer focar mais naquilo, trabalhar, executar o movimento da melhor forma possível. Sim. Desenvolve aquela habilidade, daqui a pouco você tá aplicando ela sem nem perceber, velho. É, isso aí. Esse que é o mais irado do treinamento. Cara, não é isso aí. A gastação do treinamento é essa, né? Eu tinha uma pergunta aqui, eu acho que ela girava em torno desse assunto, que é a questão de...
A gente pode ver muitos jovens, né? Você falou, né? O cara que é jovem e aí começa a correr, sai, enfim, correndo e aí acaba inflamando. Tem muitas questões do jovem surfista, por exemplo, a gente ainda jovem, né? E a gente pode querer ir na ansiedade, na afobação, e cair na água e às vezes ficar muito mais tempo, às vezes... E muitas vezes sem preparo, né? Eu acho que esse que é o ponto, assim, sem treino, sem uma preparação e tal. Quais você acha que são os problemas que podem ocorrer se o cara tá surfando muito, deu um swell e o cara por acaso tá de férias, ou sei lá, o cara tá podendo surfar todos os dias, tá o dia inteiro na praia... E o cara não tem preparo, o cara não tá se preparando para poder... Ou até uma surf trip pro Metal Eye, por exemplo. Na verdade, é isso aí. Quando a gente era mais garoto, não sei se isso era da galera de vocês, mas a galera ia pra praia pegar onda, aí tinha um pacotão de Bono ali na mochila, não sei o quê. Só que você era uma outra fase, as pessoas não tinham muita informação sobre isso, você era mais garoto e tal. Agora imagina você hoje indo fazer uma viagem lá, igual você falou, para El Salvador, sei lá, vai ficar 10 dias lá, comendo Bono. No terceiro, quarto dia de viagem ali, você, dependendo do swell que tiver, pô, você cansa de ver a gente aqui no lezinho, torcendo o joelho, pegando onda, o pé passar direto ali na parafina, o cara cai em cima ali. Então, assim, querendo ou não, é o excesso do movimento, né, a sobrecarga. Às vezes o cara, quando tá numa surf trip também, ele passa do ponto ali, às vezes, dentro da água, várias quedas, enfim, durante o dia. Aqui o cara ainda consegue controlar um pouco mais isso. Aí o cara tá lá e não tá com aquele preparo, não tá com uma alimentação muito maneira para isso, nunca foi de fazer atividade física de fortalecimento, igual a gente falou, então vem a lesão, com certeza. Se o cara não tiver preparado, tiver exagerando muito, e preparo que eu digo é no sentido geral, né, do treinamento, da parte de alimentação, porque querendo ou não é o seu combustível, é o que vai fortalecer a estrutura, ajudar junto com a atividade física. Vai ter lesão, não tem como fugir. Uma hora ou outra vai acontecer. Tenho vários amigos, na verdade, que ainda até hoje não se preocupam com isso. Os caras já tiveram dois ligamento rompido, um de cada joelho, e continuam, velho. Porque faz parte da pessoa. Enquanto ela não entende, ela não aceita que precisa disso, você vê hoje os atletas todos hoje, cara, treinando, se alimentando, entendeu? São guiados até porque são pessoas normais, então se não tiver um coach do lado, às vezes não conseguem seguir, mas às vezes tem um coach ali para poder incentivar e manter o cara dentro daquela, né? Você vê ali o Medina tinha o padrasto dele, hoje tá com, né? Você vê os atletas todos sendo guiados, né, cara? Para que não fujam dessa rotina de atleta mesmo. Que você até falou que eles começaram a mudar o treino, né? Exatamente. Hoje em dia é muito diferente, né? O tipo de preparo dos atletas de surf de antigamente. Antigamente o cara tava mais preocupado em estar no mar. Hoje em dia ele tá preocupado em se preparar para estar no mar. Existe até uma metáfora do mestre, eu não sei se tem mestre, mas sempre tem mestre nessas metáforas, né? É o cara mais experiente do machado. Os dois estavam cortando madeira, né? Árvore, sei lá. E aí tinha o afobado, sempre tem o afobado, né? Que é o mais novo, ansioso. E papai sabe metendo machadada em tudo qualquer lugar. E tá o velhinho lá, estilo carinha da parafina. Só devagarzinho, dando uma... Não, ele tava... Não, ele tava dando uma afiada no machado. Sacou? Então ele... Só que ao mesmo tempo que ele afiava, quando ele dava uma só, pá! Aí era certeiro. Sim. Porque o bicho tava afiado. Por que eu tô falando isso? Você tava falando alguma história aí que tinha relação com isso. Tava falando sobre a questão dos surfistas antigamente estarem preocupados mais em estar na água e hoje eles estão mais preocupados. Isso que eu ia falar. Às vezes a gente acha que só o fato... Tipo assim, eu só melhoro no surf se eu estiver na água. Quanto mais eu estiver na água, logo, quanto mais tempo eu estou na água, mais eu estou... melhor, né, eu vou estar surfando. Que não necessariamente isso é uma verdade. Eu posso estar menos tempo do que uma outra pessoa, só que tendo um trabalho mais inteligente. Lógico. Focado, igual, por exemplo, ir na academia lá e ficar trabalhando os glúteos. Isso. Ficar assim, o tiro de tronco, né? Que vai contribuir, inclusive, enfim, que vai contribuir para o meu surf, né? Que é a ideia de afiar o machado, porque aí a minha pancada vai ser certeira, né? É lógico, na verdade, se você for observar, é isso aí que é o funcional. O funcional transforma você em algo mais funcional. Aí depende para que você tá caminhando.
E essa, eu acho que já vai pra minha segunda pergunta, ou sei lá qual pergunta, enfim. Que é, o que seria um corpo inteligente ou funcional? Não sei se pode chamar os dois a mesma coisa. E como é que a gente chega lá nesse... Acho que a gente já tá trabalhando um pouco sobre isso, né? Mas o que você acha que seria um corpo inteligente? E talvez fazendo um paralelo aí com um corpo bonito, né? Ou pelo menos... Na verdade, assim, o cara não foge. Não foge. Eu acho que as duas coisas caminham junto. Tem um corpo bonito e tem um corpo inteligente. É quando você foge disso que você tá errado, na verdade, né? Tentar ter um corpo bonito, mas que se ele não for inteligente. Geralmente quem busca isso, no final das contas, tem que buscar uma ajudinha ali, geralmente no fim do ano, pra ficar mais bonitinho, né? Porque o cara passou o ano inteiro despreocupado com isso. Na verdade, não se preocupa na estação. Acontece muito isso. Você vê a galera buscando... Você vê até o gráfico na academia lá, no boxe ou na academia, a debandada da galera a partir de março ali, depois do carnaval, e a retomada agora de agosto, setembro pra frente, que é a galera querendo buscar mesmo a questão estética, né? Mas com relação a corpo inteligente e esteticamente bonito, cara, tem a ver com desenvolvimento de habilidade mesmo, igual a gente estava falando sobre propriocepção, né, que a gente não tentou entender um pouco do que seria essa questão da propriocepção e tentando explicar sobre... Eu tento falar assim, cara, quando o cara vai fazer uma atividade física, o que faz ele ficar consciente do movimento? Tenta entrar meio que num transe e colocar a parte neural, ou seja, a sua parte, os seus sinais neurais, aquilo que você quer enviar para a musculatura, tenta focar como se o seu cérebro estivesse naquele músculo ali que você quer acessar. Tipo, tomando consciência do músculo, assim. Isso Você aí. sentindo o bíceps ou a Isso perna. aí, eu vou fazer o movimento. E aí, geralmente, as pessoas quando estão numa academia ou não estão com um personal ali, geralmente o cara tá aqui, ó, fazendo o bíceps. E aí, como é que foi ontem lá? Ah, entendi. Agora, tenta fazer isso, igual eu falei, com movimento de agachamento com a barra em cima da cabeça ou com kettlebell aqui pro alto. Você não consegue, irmão. Porque aí você tem um equilíbrio, tem... Eu vejo... É legal você falar isso, porque no funcional... Igual, tem uma atividade que é engraçada, né? Que é uma atividade que você coloca as costas na parede, aí você tem que abrir o braço assim, sem tirar as costas. E aí, cara, eu fico ali viajando, mano. E aí eu vou no meio e começo a consertar a perna. Aí eu vou mais um pouquinho, vou consertando mais um pouco. Então eu tô completamente consciente do corpo, né? Exatamente. Eu aprendi isso muito na yoga. A yoga, eu acho que... Eu lembro até hoje, a mulher... Como se você estivesse vendo nada na sua frente, que ela, né? Você tá só... Parecia que ela tinha um negocinho assim, ó. Aqui, pá. Ela clicava ali e você já... Você acertava. Aí ela falava umbigo nas costas. Ó que louco, umbigo nas costas. Aí você colocava, você puxava a barriga pra dentro. Então ela tinha vários códigozinhos que te ajudavam a acessar aquela área que você tem que acessar conscientemente, que eu acho que é o que você tá falando, pra você ajeitar isso aí que é ser um corpo inteligente. Então é um corpo que tem mais consciência E da aí mobilidade que ele faz. Aí você não precisa excluir isso de ser esteticamente bonito. Se você... Acaba ficando, né? Acaba chegando se você tem uma periodização, na verdade, e uma cronicidade de aplicação disso aí, e você também, pô, não é um cara que tá chutando balde todo dia comendo McDonald's, ou seja, tem uma preocupação com a parte nutricional, naturalmente seu corpo tá ficando pleno. Ele tá ficando bonito, ele tá ficando coordenado, ele tá ficando potente. Exatamente. Que é o resumo. Porque não é só... inteligente. É engraçado, né? Porque talvez o Lipe tava falando desse estereótipo que talvez... O julgamento, né? O preconceito que talvez a gente criou em relação à academia, mas que talvez ali se exaltava não só os músculos, mas a força, né? O fato de o cara levantar 70 quilos de cada lado, isso né? aí. Mas tá, e aí, que adianta? Lembra aquela lendária luta do Bob Sapp contra o Minotauro? Não sei quem. Não. Nunca viu? Você nunca viu? Pô, o cara de 2 metros, você nunca viu o cara essa morreu luta, velho? no O meio Lipe da é luta. muito... Tá ligado? Sério? Não, tem pouco. Deve ter uns 20 anos, sei lá. Enfim, é uma luta antiga aí. É o Bob Sapp, você tá ligado quem é? Que o cara, mano, só isso aqui dele é tamanho do meu ombro. A mão dele é o tamanho da sua cabeça. Seu assim, ombro, né? velho. E aí o cara ganhou dele no jiu-jitsu. Quem ganhou? O Minotauro ou o Minotouro, Um não dos sei dois. quem é. Eu lembro dessa luta. Então, eu vejo muito isso, assim, né? A gente querer ser forte, mas não necessariamente é isso que vai nos ajudar a ser um bom surfista, né? Não, na verdade, força tem a ver com potência também. Então, é bom.
né? Ninguém tá falando que é ruim ser Não, forte, sim. não. Sim. Né? Até porque, assim, músculo, querendo ou não, você vai adaptando o que você quer que ele trabalhe mais. Tanto que você vê Tem fase aquele de cara... treinamento de força. Você vê um cara bombadão, ele não consegue surfar direito. Mas aí é o que eu tô falando, não é só pontual. Aí tem N fatores que influenciam nisso aí às vezes, que é a questão de mobilidade. Quando o cara tende a ser muito forte, ele tende a ser mais encurtado, né? O músculo, quando ele tá mais forte, ele tende a fazer isso aqui, ó. E aí não é só aqui, é aqui, é aqui. Então o cara geralmente ele é mais encurtado, né? Então ele tem essa dificuldade real de mobilidade, porque ele não pratica tanto isso aí, né? Então, e vem a questão da inteligência da prática. Porque se você tá aqui todo dia fazendo isso aqui, e aí no dia que você for botar isso numa atividade que é o surf, por exemplo, né, mais prática mesmo, não só no treinamento, a facilidade que você vai ter de aplicar esse tipo de movimento vai ser muito maior do que uma pessoa que treina só maromba ali, né, cara? Isolado. Exatamente. Então, conscientemente você vai... inconscientemente já virou consciente aquele movimento. Legal. O psicólogo que teve aqui, o Fernando, falou até disso, né? Você tem a parte que você exercita o mecânico, o consciente. Isso aí. Que aí depois, no médio e longo prazo, ele vai se tornar um inconsciente. Exatamente. O consciente se torna inconsciente. Mas tem que ter uma parte consciente, senão você nunca vai conseguir. Um exemplo claro desse de consciente e inconsciente, até pra ficar mais claro pra galera aí, que eu acho, né? Não sei se faz sentido pra vocês também, mas quando eu comecei a andar de skimboard. E quando você vai andar de skimboard, não tem... Tipo assim, no surf, você tem que aprender a cavar pra você ir pra cima, né? Não é pra frente, né? Você vê aquele cara que é mais... tá iniciando, ele vai dar aquela rasgada lá como se fosse um cutback mesmo. Toda manobra dele é como se fosse um cutback. Não é aquela batida que você vai lá em cima. Uma das coisas que eu aprendi muito com o skimboard foi olhar pra cima, que é aonde eu tenho que ir, não pra frente. Por que eu aprendi isso? Porque quando eu vou com o skimboard, eu tô indo de frente pra ela. Então não tem muito pra onde fugir, né? E isso me deu essa consciência de ir em cima, até pra você conseguir pegar a velocidade e voltar. Eu acho que é uma das partes que você vai trabalhando consciência, né? Exatamente. Outros exercícios que você pode vir a fazer para poder... Exatamente. Quando o cara vai surfar, exemplo também, né? É a diferença de você, de repente... Aqui no estado a gente tem essas bancadas do norte ali, né? Que são as bancadas de coral. E quando entra ondulação ali, são ondas maneiras de surfar exatamente por isso. Sim. Pô, você pega um cação ali, a onda ela sobe uma placa assim na sua frente e vai embora. Então você consegue ali naquela onda falar assim... Porra... Agora eu vou botar tudo aquilo que eu treinei aqui, meu irmão. Aí você pensa no movimento, por isso que eu pensei no joystick, porque eu moro lá na frente, né? Então, assim, é como se você estivesse fazendo assim, ó. Tipo assim, você tá trabalhando todo aquele funcional, tudo aquilo que você entende ou que você vê nos vídeos. Ou até que você se visualizou fazendo. Você se visualiza. Na hora que você tá surfando a onda ali, teoricamente, a ideia é que você tente trabalhar o funcional, brother, que você treinou ali. Entendi. Aplicar aquilo que você entende como o movimento correto para chegar naquilo que você busca como manobra e tal. Então é a questão do corpo inteligente que você falou. O maneiro, na verdade, de treinar o funcional é isso, velho. Quando alguém entra lá em contato com a gente no CrossFit e tal, que querendo ou não é um tipo de funcional, ele vai um pouco além, porque ele, né, às vezes dá uma sobrecarregada ali. Você vai fazer do que você quiser no CrossFit, na verdade. A gente tem lá a divisão de performance, fitness e esporte. Tem gente que quer ser mais alta, tem gente que quer ser mais baixa, enfim, vai da pessoa. Mas o lance de você desenvolver habilidades, cara, é o que eu acho mais irado. Aí é a questão de você perceber que seu corpo tá ficando, além de mais condicionado, mais Quais inteligente. seriam essas habilidades, assim? Habilidades, assim, com relação ao CrossFit, por exemplo... Tipo, pular mais alto seria uma habilidade? Às vezes, vou dar um exemplo que é assim, bem certeiro de entender. Quando eu comecei a fazer CrossFit, a gente tem um movimento lá que eu tenho que passar a corda na hora que eu pulo 2 vezes embaixo. A gente chama de double under, né? Que o cara vai passar 2 vezes a corda ali. Irmão, eu fiquei nem sei quantos... sei lá, fiquei muito tempo pra conseguir fazer. Foi o último... dava raiva que eu não conseguia aquele negócio e tal, entender o tempo da corda e tal. Mas era prática, irmão. Era eu treinar, era eu passar a entender. E aí, depois disso, depois que eu peguei bem o movimento, pulava muito rápido. Mas aí minha frequência cardíaca subia demais. Aí, depois disso, eu comecei a viajar em outra parada. Em tentar manter meu coração o mais lento possível enquanto eu aplico aquele movimento. Caraca.
Porque é assim que você desenvolve o corpo inteligente. Quando o cara vai mergulhar pra caçar ali, qual que é a intenção quando ele tá ali? Ele entra num transe ali embaixo. Ele tenta manter a frequência cardíaca dele o mais baixo possível pra manter o oxigênio mais parado possível ali dentro, sem, né? Entendi. Então, na verdade, a questão do condicionamento metabólico, ele vai em cima de zonas, né? Zona 1, zona 2, então, zona 3, talvez a gente hoje, olha que loucura, olha que viagem, hein? Ou a gente pode ser mais inteligente, hoje a gente pode ser mais inteligente do que os nossos antepassados, né? Racionalmente, enfim. Porém, contudo, entretanto, o nosso corpo talvez não é tão inteligente quanto era lá atrás. Exatamente, poxa. Porque a gente tinha que entrar no mar, a gente tinha que caçar, a gente tinha que fazer um bocado de coisa. E criar estratégias até pra isso. a nossa criação de filho, né, ou a nossa relação com a doença era muito mais sensitiva do que... Exatamente, pô. Pega no livro lá, não sei, não tinha isso. Então era muito... Hoje em dia você fala assim, sentir dor. Pô, quantas pessoas tomam um anti-inflamatório aí simplesmente porque tá ali na caixinha da gaveta do lado dele? E não vai fazer todo esse trabalho que você tá falando. Exatamente, velho. Então a gente hoje em dia tá muito focado naquilo que é mais fácil pra conseguir cumprir aquilo que a gente acredita que seja o bom de verdade pra gente. Que é o quê? Que é andar no carro automático, ligar o controle, ar-condicionado no controle remoto, abrir uma gaveta e comer algo que eu considero que é gostoso, mas que aquilo ali na verdade é um produto alimentício. Então a gente tá muito... Pede no iFood aqui. Exato, a gente tá muito focado nisso, né, Produtinho alimentício é gostoso, né? Tal do bônus do surf, hein? Do produto alimentício. É foda. Mas você tá entendendo? Mas sim, faz sentido. Então, quando eu tento, na verdade, retroceder tudo isso aí, no fim das contas, eu tento simular todos aqueles hábitos primitivos que você falou que a gente deixou de fazer. Na verdade, o interessante é que a gente tente ser. Porque aí eu consigo otimizar as minhas funções. Legal. E transformar no corpo inteligente. Na verdade, não só no corpo, tá? O cara fica mais inteligente também. A cabeça dele tá trabalhando o tempo inteiro pra fazer as coisas. Porque você tava falando do CrossFit... Tem vários movimentos complexos, né? Que você tem... não só... Você puxa aqui, levanta aqui, tem que travar aqui, tem que prestar atenção no abdômen travado também. Isso aí. Tem que estabilizar o ombro. Que seja ali, o cara vai fazer um 90-90 ali. Então ele tem que se botar numa postura pra fazer o... Então é o glúteo e o... Core. Glúteo, o core. O glúteo e a barriga, sei lá que eles chamam. lombar, Glúteo e o abdômen travados ali, travado, e você esquece, cara. Você imagina, você tem que lembrar do glúteo, do abdômen, da respiração, do movimento. Da escápula encaixada. Da escápula encaixada, um monte de coisa. E cara. respirar. E respirar. Porque às vezes você trava. Geralmente você faz em apneia e solta no final do movimento, né? Isso aí. É legal, cara. Então o corpo inteligente, ele passa por esse processo de você não só ter um processo de treinar aqui, né, os teus músculos, mas também de ter essa consciência de como é que tá o teu movimento do corpo, mas também até da tua respiração e do teu batimento cardíaco. Observa o atleta olímpico, a gente tá no meio das Olimpíadas aí. Eles são pessoas que praticam aquele tipo de treinamento. Você pensa que o cara salta quantos metros de altura? Agora tenta saltar ali, você bate no quinto do que ele saltou ali. Por quê? Não pula nem no colchão. Porque ele é um cara adaptado, irmão. Ele treinou, ele é um animal que treinou para aquilo ali. Igual a gente, quando era lá atrás, primitivo, passava por N situações que, sem que a gente percebesse, treinava a gente para aquilo. Você imagina antigamente, Lipão. Aí chegava, não sei, tinha uma máquina do tempo e tal, e aí chega um maluco de 100 mil anos atrás aqui, tá ligado? Aí ele olha pra você e fala... Qual foi, banana? O que você tá fazendo aqui, mano? Vai caçar, você sobrevive a esse mundo, cara? Como é que você sobrevive a esse mundo? Né? Porque o bicho Mas aí você vai lá e chama o iFood na frente dele e fala assim... Caçar, tá doido aqui, ó. Tá aqui aplicativo, cartão de crédito, falar. Cara, mas eu acho que seria essa visão, né? Muito... A gente tá muito sentado, né? Quando o cara vai lá no consultório... A consulta começa, a primeira palavra que eu escrevo, que a gente tem um ficháriozão assim, né? E aí eu vou, tudo isso que a gente tá conversando, eu vou desenhando e tem um fluxograma da consulta também até ele entender e no final a gente passa para aquilo que a gente vai fazer de tratamento. Mas a primeira palavra que entra no papel é animais. Você é um animal. É isso aí a gente começa a desdobrar a consulta em cima daquilo que a gente foi feito para ser. E a gente foi feito para ser? Um animal. Um animal. E a gente não é hoje? Não, porque eu absorvi hábitos psicossociais, né?
minha mãe herdou da minha avó, que herdou da minha bisa, que herdou do sei lá quem, e aí Pra gente se enquadrar no meio. num É isso formato aí. em que a gente consiga conviver em harmonia com todo mundo, né? É, e na verdade, hoje em dia as buscas, né? Porque a minha avó morava na roça, a busca dela era plantar, colher, não. A nossa busca hoje é pagar a escola da criança, pagar as contas de casa, Realização pessoal. realizações pessoais. Então hoje você tá tão focado nisso tudo ao mesmo tempo, né? Você tem tanta informação, globalização, um monte de informação ao mesmo tempo que você vive num mundo ansioso, que quer cumprir com tudo aquilo. E aí, por conta disso, você vive se prometendo retomar hábitos e etc. Mas quando você vê a procrastinação, 10, 15 anos, e aí passou o tempo, e aí você se tornou um adulto e nunca praticou. É meio ampla a ideia, né? Bem, você parar pra pensar, a Revolução Industrial tem quantos anos? O Brasil foi descoberto há quantos anos? 500 anos? E o homem existe há quantos anos? 250 mil. De 250 a Milhões, 300 você falou? mil. 250 Milhões. mil. Mil? 250 mil. É. É, bastante. Então, assim, se o Brasil foi descoberto há 500, o que a gente já destruiu dele nos últimos 500 anos? Loucura, hein? A Revolução Industrial é 1800 e uns quebrados, eu tô errado, É isso aí. né? Uhum. A gente Então, se pode pesquisar no Google aqui. Pesquisa aí, rapidinho, sério. Olha o que o homem fez em tão pouco tempo. Porque antigamente a gente plantava e colhia para uma agricultura de subsistência, né? Que se falava, Sim. né? Você criava para a família sobreviver, daqui a pouco a família começou a perceber que podia produzir um pouco mais e vender e fazer uma renda extra com aquilo. Hoje em dia a gente tem essas fazendas enormes descampando, e maquinário, não sei o quê. Ó, a processo de manufatura no período de 1760 e em algum momento entre 1820 É, isso é 1800 e pouco, e viu? 1840. É. Ou seja, então a gente tem 200 anos, nem 200 anos. O homem acabou com o mundo, porque não tinha esses prédios todos, carro, maquinário. Isso tudo aconteceu em 200 anos, irmão. E agora? E a gente aprendeu a plantar e colher há 10 mil. Então, assim, olha quanto tempo também, desde quando a gente aprendeu a plantar e colher, para o homem começar com essas culturas todas que ele faz hoje. Para plantar milho que você não foi feito para comer. Exato. E tirar óleo do milho que você não foi feito para usar. Só que eu acho que naquela época os caras tinham um certo tipo de problema, né? Se a gente for pensar, sei lá, eu vi um cara falando uma parada interessante, que tipo assim, falando sobre futurismo, né? Se a gente olhar pro passado, a gente vai ver, isso, por exemplo, você acha que a qualidade de vida nossa hoje, nem nossa, pega de uma pessoa classe bem baixa aí, daqui do Brasil. Você acha que essa pessoa tem mais qualidade de vida que um rei, ou rei, né? Sei lá. Os caras fodão da época do Egito, sei lá. De muito tempo atrás. De 150, ou antes da Revolução Industrial. Você imagina o quê? Estatística. Não, estatisticamente, depende. sim. O O rei quê? Sim, a pessoa Melhor. hoje Hoje tem mais ela vive qualidade melhor. que o rei lá Ela atrás. vive melhor. Depende. Então- A gente vive numa bolha muito grande, cara. Não, mas aí que tá. Ele não tinha acesso a médicos como tem hoje. Ele não tinha Tinha. acesso... Da Não época. sei. Tá, mas Ele é tinha o... acesso aos melhores da época, na verdade. É o que eu tô Mas falando. os melhores da época. Eram muito ruins. Não, muito poxa, lógico que não. Medicina chinesa, medicina ayurvédica, já ouviu falar delas? Já. Pô, são medicinas muito inteligentes, cara. Na verdade, a Tá, medicina... mas eu tô falando o rei da Grécia, não tô falando da China. Não, pô, mas Tá assim, gastando, eu tô ligado. Kizar lá da É. Espanha. Vai que os caras dormiram. Cara, nem. Enfim, as condições. Mas eu entendi a pergunta. Sim. É. E aí o cara fala bem assim, que ele fala uma parada interessante, né? Que hoje no mundo atual, eu não sei de onde que ele tirou isso. Não sei se é uma verdade, a gente pode até pesquisar pra saber. Hoje morre mais gente de. Como é que fala? A pessoa que é muito gorda. Obesidade. De obesidade do que de fome. Olha que loucura onde No a gente mundo? chegou, né? É. Então a gente tá começando hoje a entender Caralho, que, opa, sabia calma não. aí. Que loucura. Hoje a gente tá começando a perceber que o problema agora tá começando a mudar. Porque antes era o problema da fome. Obviamente, ainda tem gente que morre muita Sim, fome, sim. a gente tem que resolver esse problema, Não mas que ainda. não seja um Mas no problema, macro, tô igual falando você que não é um falou, Mas problema. quando a gente. É aquilo, a diferença entre veneno e antídoto é a dose. quantidade, é a dose, né? Se a gente apertar demais o negócio, aí vira um veneno, né? Que é o que pode estar acontecendo hoje. Então, É assim, o produto. eu acho que. Hã? É o lance do produto alimentício, né? Exato. Porque hoje em dia você tem tanta oferta de produto, de refinado ali. Porque se for parar pra pensar, algo que você abre a gaveta e come é feito de refinado.
Aham. né? Geralmente é algo que foi processado, refinado, Pra misturado. ser fácil assim, tem Misturado com tem alguma coisa com outra coisa e deu origem a um pacote É uma bom. parada que é uma parada que te faz desejar mais e mais e mais. Não, nem é só por desejar, pela facilidade e por ser mais barato também, né, cara? É pra pá, É um pacote de macarrão. massificar, né? Um pacote de macarrão, né? Um pacote de macarrão é algo barato, e querendo ou não, se você cozinha um pacote de macarrão ali, você alimenta uma família, né, cara, também. É barato, rende, né, cara? Então, assim, só que ao mesmo tempo, o excesso, o cara vai achar que aquilo ali ele não tem essa informação toda que a gente tá trocando ideia aqui, ele viveu por hábito psicossocial achando que recebeu do pai, do avô dele, que aquilo ali, que é a comida de verdade, só que você vê hoje... Aquilo da sustância, Só né? que você vê hoje a quantidade de doença crônica, hipertensão, diabetes... Devido ao devido a esse glúten, consumo, trigo. esse excesso de consumo. Entendi. Na verdade, mais ou menos, que aí estimula muito a insulina gera todo esse problema aí. E a gente tá falando de alimentação, né? Eu acho que a gente não entrou muito nesse assunto, assim, mas você hoje acompanha alguns surfistas, né? Uhum. Até aí você pode dar uma visão geral, assim, do que você faz. Você ajuda o cara em tudo, ou é mais na parte de alimentação, ou também na parte de No geral. geralzão? No geral. Na verdade, como... Como é que funciona isso, assim? Então, na verdade, a gente acaba trabalhando o paciente de uma forma geral, o paciente especificamente, aí a gente vai ter os pacientes que querem voltados para algum tipo de atividade física, né? Aí tem uns que vão, igual a gente falou da corrida, tem outros que vão ser voltados ao surf, né? No geral, a gente trabalha o paciente tentando englobar o máximo possível de toda essa conversa que a gente teve aqui para melhorar o desenvolvimento de performance geral dele. Então, essa questão do consumo, da produção, então a gente orienta bem essa questão, alinha com ele dentro do objetivo dele a parte nutricional também, então a questão da alimentação e etc. E aí, dentro daquilo que ele entende como objetivo, a gente tenta direcionar a questão das atividades físicas também que ele vai fazer. Geralmente, como eu não posso, por ser só médico, não ser personal ou educador físico, a gente já tem algumas pessoas que a gente consegue estar orientando para estar trabalhando junto, entendeu? Bacana. Aí tem que ter uma equipe Aí vem o link, é multidisciplinar. isso aí. Bacana. Legal. E como é que você ajudaria o Lipe, que só come bono, Então... a viver até Não, os 60 no anos? O cenário que você hipotético, indicaria tá? a ele? Rapaz, mas é maneiro, porque quando o cara vai, de repente, na consulta Até porque ele tava lá... comendo a saladinha agora há pouco pra enganar. Você viu? Não, Você cheguei viu, ali, eu você falei, viu. rapaz, esse cara tá aqui comendo salada, meu irmão, eu tô com fome. Não, mas você não sabe. Tem uns dias atrás aí, chegou um McDonald's pra cá. Verdade, Não, mas faz Pau. parte, brother, faz parte. Quando o cara vai tentar fazer um trabalho lá, eu falo muito sobre uma proporção 80-20. Aham. Geralmente as pessoas estão tentando achar ainda que 60-40 é o que dá certo. E não dá, cara. Não dá. O seu corpo ele tá muito suscetível a te preservar. Preservar, assim, ele é feito para isso. Então, se você oferta para ele, ele entende que aquilo é legal e ele vai tentar fazer você se habituar àquilo. Igual a gente estava falando antes sobre a questão das comidas processadas, de ser gostoso e tal. Então, se a gente tenta trabalhar numa média de 80-20, primeiro que eu ajudo o meu corpo a não se habituar, segundo que eu diminuo o processo inflamatório crônico que a gente tinha falado, e terceiro que o cara tem vida, irmão. Então, no caso de 80-20, eu me alimentar de 80% da minha alimentação vir de algo Que você foi feito para comer. ou que nasceu da terra, que saiu da terra, ou que mataram. Isso aí, mais ou menos, basicamente Ou que nasceu da terra, ou que mataram. E 20% você vive sua vida também. Eu tenho uma filha de 5 anos, às vezes, né, eu sou casado, então, querendo ou não, cara, eu tenho que ter uma vida pessoal, social também. Eu tenho os meus amigos, eu tenho enfim. Vai rolar aquele macarrão. Vai rolar. Só com que é aquela questão do... chocolate. Quando a gente para pra pensar, a população em geral come numa média de 4 a 5 Cara, vezes então, por dia. Hoje, desculpa te cortar, Não, lógico. porque eu tenho curiosidade. Hoje eu tô com um certo excesso de açúcar. Sim. O que eu poderia, no caso, se eu quero diminuir pra... E qual é o problema do açúcar, na verdade, né? Eu imagino que a massa seja pior do que o açúcar, né? Então, eu comer Não. muito carboidrato seja pior do que eu comer um doce. Mas o açúcar é o quê? Então, eu estou ligado. Mas é porque o açúcar já é o açúcar no final. Não, o que tem a ver, na verdade, o problema não é o que você coloca pra dentro, irmão. É o quê? Problema, na verdade, é a cascata fisiológica que acontece depois que você coloca isso pra dentro. Por quê? Porque o problema no que você coloca pra dentro, o seu corpo não tem condições de solucionar.
Aham. Agora, aquilo que acontece depois que você colocou pra dentro, irmão, aí ele vai criando aqueles mecanismos que a gente tinha falado antes. Toda vez que você aumenta os níveis de glicemia, aquele examezinho que a gente colhe em jejum, ou quando você chega no posto de saúde, fura o dedo pra ver quanto é que tá ali, quando você come qualquer fonte de carboidrato, há 250 mil anos atrás, o seu corpo vai lá no seu pâncreas e fala assim, insulina. Ou seja, se eu tenho níveis de glicemia aumentando, o meu corpo entende, se eu não tenho problema, lógico, no pâncreas, né? Se eu não sou diabético tipo 1, no caso, o Que meu... não produz insulina tem algum nenhuma. tipo de problema e aí tem esse distúrbio de produção. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você estimule esse hormônio para que você, de uma forma rápida, eu vou falar, tente tirar esse açúcar do sangue e armazenar ele como uma fonte energética para você. A Isso de uma insulina forma faz mais- isso, então? A insulina faz isso. Ela pega o açúcar, armazena pra ser utilizado em alguma coisa. Na verdade, o glicogênio, né? Na verdade, vai ter um processamento daquilo ali, vai acontecer umas reações, mas resumidamente é isso aí. Só que quando você come, quando a gente estava lá Exagerado. atrás, igual eu falei, sobre 250 mil anos e tal, a gente tinha os nossos hábitos alimentares, as estações eram mais bem definidas e eu não tinha tanto acesso a esse excesso de carboidrato. E quando eu parava para pensar onde que eu comia carboidrato, eram vegetais, frutas e sobra. Nem tem, né? Nem tinha, né? Não, 250. tinha folhosas, vegetais e frutas. De resto, tá. era gordura e proteína. Não que eu não comesse carboidratos. Pelo contrário, na época de estação quente lá, que era metade do ano, eu ia naquilo que era mais fácil. Então, o que era mais fácil, geralmente, para mim, era aquilo que estava mais próximo e se movimentava menos. Então, eu comia mais aves, ovos, frutas, né? Então, eu estimulava muito a insulina nessa época. Para quê? Sem que eu percebesse, eu tinha criado um mecanismo adaptativo, onde eu estimulava muito a insulina, para que essa insulina armazenasse aquele excesso de energia que eu estava ingerindo, o açúcar ali no caso, e com isso eu armazenasse gordura Engordava? para uma estação futura que ia vir de restrição alimentar, porque o frio, quando se instalava, era bem definido. Então, diminuía a parte de vegetação, diminuía a questão dos vegetais, das frutas e etc. E eu tinha que passar longos períodos de tempo caminhando no frio, tremendo, gastando energia sem conseguir um animal de alimentar. caça, exatamente. Então, era um mecanismo adaptativo. Só que hoje eu estimulo a insulina quantas vezes por dia? Praticamente todas as minhas refeições eu tenho uma fontezinha de carboidrato entrando ali. E geralmente são carboidratos processados refinados. Então eu causo picos insulínicos E frequentes. qual é o risco disso? Aí tem N. Aí eu posso. Tá, mas pro surf, digamos Não, assim, pro tem surf. Não, Quase assim, eu tô. nenhum. Principalmente Você vai longevidade. engordar. longevidade. Você vai Cara, eu acho que é engordar. longevidade, acho que o que ele quer, o que ele tá trazendo isso vai causar porque ele falou, o problema não é o que você coloca, é o que desencadeia lá É dentro. isso aí. E daí vai gerar o aroma lá, Aromatase. vai gerar a produção daquela insulina, Não só daquela isso, poxa. enzima. Não, um Também, exemplo, também, um exemplo. mas também aumenta e daí isso vai, aí. E daí vai começar a gerar várias coisas que vão prejudicar a sua longevidade pra você conseguir surfar com 60 anos. sacou? O surfista diabético é um surfista que tá bem ou um surfista que tá mal? Então, assim, na verdade, a insulina, por exemplo, para uma... qual é o efeito da insulina sendo produzida cronicamente dessa forma que eu tô falando, em picos direto, para o sistema cardiovascular? Poxa, a gente perde a complacência dos vasos, ou seja, quando a gente vai pegar e vai entender como é que funciona, os vasos sanguíneos, eles são complacentes, eles são molinhos, eles tendem a fazer curva, né? Tem que aguentar o fluxo sanguíneo passando ali dentro e ejetar aquela massa sanguínea passando ali dentro, aquela quantidade de volume, né? Então, o certo é que ele seja fluido, o sistema. Quando você produz demais insulina, teoricamente a gente entende que você vai começar a enrijecer essas camadas aí do endotélio capilar, principalmente, que é o que mais sofre, né? Que são os menorzinhos. Então, quando você causa esse processo crônico, na verdade, você começa a causar microlesões. Aquilo ali produz mediadores inflamatórios em excesso, porque seu corpo começa a perceber aquelas pancadas. Então, são vários problemas. Você desenvolve hipertensão. Ou seja, eu tenho que criar uma outra recompensa, né? Exatamente. Uma outra parada de recompensa pro açúcar. Produto alimentício. Foda. Na verdade, assim, eu me desapeguei, cara. Vou te falar de doce. Minha mulher come doce do meu lado ali. Principalmente quando tá nessa fase, e eu não quero, não sou de boa.
Pô. É, né? Então, na verdade, a questão, eu acho que tem um livro, Eu não cara, sei, antigo esse cara. livro, cara, que fala sobre os vícios subconscientes, que foi aquela fala que eu dei aquela hora. Uhum. E tá muito comparado, na verdade, ao uso de químico, velho. Vícios subconscientes. Tá muito comparado ao uso de químico. Os 3 pós brancos: trigo, açúcar, Aham. sal e cocaína. Então, assim, na verdade, a gente tem, quando a gente tenta diminuir a quantidade de açúcar que come, abstinência, cara. Uhum. Tem gente que quando vai diminuir, o cara que já tá lá pré-diabetes, você tenta dar um corte nele no carbo, você não pode, tem que ser um passo a passo, Tem que porque ser senão gradual, né? gradual, porque o cara sofre, o cara tem dor de cabeça, o cara fica irritado, estressado, briga com a mulher em casa, a mulher briga com o homem, enfim, né? Então tem que ser um processo, cara. Sim. Tô tentando achar aqui o... Mas eu acho que... Achar o quê? O livro? Hábitos atômicos, não, né? Não. O Eu tenho esse livro sofrimento em como casa. vício? Não, também não deve ser. Depois você compartilha com a gente. E a gente Eu pode tô a fim de ler, colocar esse livro aí. é. Vou te mandar. Eu tenho esse livro em casa. Se Não me engano. acredite em tudo que você sente. É o nome do livro. Legal, né? É que vocês estão Bacana, mexendo, eu vou cara. mexer aqui pra procurar também. Não, eu só tava... Mas aí depois você passa pra gente. A gente coloca na descrição aí também o livro. Mas... Acho que é isso, né, Lipe? Uhum. Deu pra entender mais ou menos a ideia? Eu acho Sim, que se sim. a gente tivesse É porque que, é tipo, muito amplo, traduzir cara. cada palavra aqui, eu acho que não... o YouTube, porque tem um limite de caracteres lá pra você botar na descrição do vídeo. Você sabia disso, né, ou não? Não. Não ia dar, cara. Tanta palavra que saiu aí, ó, que a gente teria que Não, botar não uma... precisa- Aroma, né? Pega O que que o... significa? Pega a A ideia ideia geral central. da Isso aí. parada. Não precisa saber o nome exato. Mas, pô, maneiro. Aromatização, né? Um lance da aromatização. Enfim, todos os... Mas então, cara, isso que é maneiro, porque às vezes igual meu pai. Meu pai agora voltou a fazer atividade física, cara. Eu tenho boxe lá tem 2 anos. O meu pai fez uma prancha também pra ele, cara, deve ter uns 12 anos. Aquela prancha deve ter ido na água umas 3 vezes, cara. E, cara, era papo da minha mulher falar assim, para, seu pai não gosta quando... Mas eu insistia, mano, que eu sabia que um dia eu ia conseguir. Sabia. Teve um dia que meu pai foi buscar minha filha, a gente tava treinando no sábado lá, eu e minha mulher no box, fechado, minha filha ficava lá brincando, né? Meu pai e minha mãe foram buscar ela lá em Jardim Camburi. E aí, na hora que meu pai estacionou o carro na frente, eu falei, é hoje, meu. Entra aí. De hoje, não, hoje não sei o quê. Eu falei, mãe, você tá com pressa? Aí ela, não. Eu falei, então é hoje. Aí fiz ele estacionar o carro, tirei ele dentro do carro, tirei o meu tênis, que eu tava treinando e tal. Peguei lá no box, a gente tem uma parte de roupa lá, tirei uma bermuda pra ele, dei pra ele, falei, meu irmão, é hoje que você começa, irmão. Aí dei a aula experimental que a gente tem pros alunos que vão chegar lá, dei a aula experimental pra ele, já agendei a segunda aula experimental pra ele. De lá pra cá, o cara voltou, não parou. E ele mesmo fala, pô, que bom, que bem que tá me fazendo. Porque além da prática de atividade, que querendo ou não é bom pra ele como um cara já de 60 e poucos anos ali, né, cara? Tem a questão da vida social também, né, da socialização e tal. De ver gente. Exato. E aí, querendo ou não, eu tava falando, hoje em dia esse tipo de conversa e de entendimento é muita informação para uma conversa só. Então, quando você passa a entender, gostar e tentar falar mais sobre isso e entender um pouco além, essas palavras deixam de ser tão estranhas e começam a fazer um pouco mais parte de... um pouco mais de sentido pra galera, entendeu? Show. Doideira, né? É meio louco a parada. E se alguém aqui te interessou, quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quiser lá dar um pulo lá no box, como é que faz? Então, na verdade, assim, a gente Como que ele te acha no Instagram? Então, meu Instagram tá lá, Doc Bruno B. Cacice, aí a gente bate um papo por lá. Vai estar aqui embaixo também na descrição. É isso aí, a gente troca essa ideia. O Voice tem também? O Voice também, tá tudo lá no meu perfil também. Fechou, a gente compartilha aqui. Irado. É isso aí. Massa, cara. E aí, foi bom pra você? Cara, Você tirou foi. Na verdade, eu sempre, tipo assim, o que rola? Eu sei que é muita informação, sacou, velho? Por isso que eu falei... Tá gravando ainda? Tá, pô. Foi mal. Por isso que eu falei, às vezes é legal quando a pessoa... às vezes, numa entrevista... Quando a pessoa chega com foco, já aconteceu outras vezes às vezes as pessoas tentarem fazer uma entrevista e tal, só que nunca consegue uma resposta específica para aquilo que a pessoa pergunta. Porque o cara queria a resposta bem assim, então, açúcar, eu devo parar ou não com açúcar? Não, As mas a pessoas resposta devem ou não
fazer comer mais É isso. E é muito manteiga, sei lá. inespecífico porque é muito... Aí você tem que vir e falar, não, calma aí. Lá em 250 mil anos atrás. Não, Você não tem tempo de dar o... Existe uma coisa chamada individualidade Você quer uma biológica, né, cara? resposta Cada um de tem a 5? sua. Aham. Não tem como eu dar a mesma resposta pra você, pra ele, pro meu pai, pro... Aí você tem que responder, ó, você quer uma resposta de 10 segundos, de 5 minutos ou de um dia? É isso. Aí eu te dou uma resposta mais Ó, completa. a consulta demora 1h20 em média, cara. E eu saio de lá falando com o cara. A pessoa me encontra 3 vezes no decorrer de 45 dias. Né? Então ele vem hoje, vem daqui a 15, 20 dias, depois mais 25 dias. E essas são 3 conversas para que eu, na verdade, os meus pacientes, teoricamente, eu vou tentando fazer com que eles dependam o menos possível de mim, brother. Que aí você vai dando as informações pra ele. Exato, pra ele eu vou poder andar munindo ele sozinho. de informação, vou fazendo com que ele fique mais Legal. inteligente, vou fazendo com que ele aprenda o que ele deve Consiga comer. decidir por ele Por mesmo. ele mesmo. Eu falo para eles, que você tem que estar mais presente na refeição. Então você tem que passar a entender o que você está fazendo. Então, assim, aí teoricamente, o cara vai vir na primeira consulta, vai sair de lá meio embolado. Na segunda, na terceira consulta, quando o cara já tá comigo, igual eu tenho vários ali que já estão 3, 4 anos, é capaz do cara sentar aqui e falar mais do que eu falei. Que o cara já tá ligado. É isso aí, eu tenho um paciente que já troca ideia comigo, que parece que ele que é médico, às vezes. Já tá começando a levar os outros também, né? Na verdade, aí é que é o papel, na verdade, de difundir a ideia, de tentar fazer ele aplicar isso na casa dele, pro pai dele, pra mulher dele, pros filhos dele. Uhum. Legal. Irado. Massa, velho. Muita informação, né, Lipe? Mas eu tô animado aqui de... Eu tô com a estratégia de eu chegar e criar um novo estilo de recompensa pra mim. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo pra você. O vício inconsciente, né? Eu tenho uma parada do chocolate no final do dia, assim, né? Depois do trabalho. Só que eu já percebi, ou às vezes até ouvi algum tipo de podcast voltando pra casa. Só que eu já percebi que quando eu começo a divagar nas ideias, eu começo a viajar e começo a criar algum tipo de teoria, começo a refletir ou às vezes escrever e tentar entender alguma coisa, responder alguma pergunta que eu próprio me fiz, eu começo a ver que isso me gera um certo tipo de dopamina ou serotonina, ou seja lá o que for, e isso começa a me chamar a atenção e eu começo a não querer mais outras coisas, não querer mais o açúcar, não querer, não, pode deixar isso aqui de lado, né? Então, eu posso utilizar, ou seja, de atividades que eu poderia vir fazer, seja ela refletir, seja ela ler, seja ela assistir alguma coisa, que me suprisse dessa quantidade de serotonina, não sei o que é. E a força do querer também, acho que... quando começou a pandemia, lá atrás, rapaz, eu médico, né, meio certo do que ia acontecer, empresário também, eu também tenho uma pousada na Bahia, tenho uma loja de carne, então meu irmão, eu falei, rapaz... Uma loja de carne? Eu falei, rapaz, o que vai acontecer, meu irmão? Eu tinha medo de, primeiro, morrer, porque tava ali na frente, ali atendendo um monte de paciente de SUS o tempo inteiro com Covid. Segundo, de levar pra minha mulher, pra minha filha em casa, meu pai, na verdade, minha preocupação era mais com meus pais também, que querendo ou não... que no começo todo mundo preocupado, vou ficar 1 ano longe dos meus pais, né, da minha família, o médico vai ter que afastar, enfim. E aí, com aquela indecisão toda, a gente decidiu que não, que a gente ia ficar lá junto e tal, mas que, aí minha vida tava bem indecisa. Não sei se foi só por causa disso, mas eu comecei com uma recompensa diária, eu falo isso pros meus pacientes, falo isso lá no box. Todo dia eu chegava em casa e eu tinha que tomar 1, 2 long neck, irmão. Parecia que o dia não ia virar outro dia se eu não tomasse aquela uma long neck, brother. Como assim? Até que um dia eu falei assim, você tá ficando doido, rapaz? Aí eu simplesmente... Tem alguma coisa errada que não tá certo. Exatamente. Eu simplesmente percebi que era eu que tava cedendo... Você criou aquela espécie de recompensa. Né? Entendi. Recompensa. Porque eu saio de casa muito cedo, igual eu falei lá, eu trabalho em média 14 horas por dia, irmão. Saio de casa às 6 da manhã, volto pra casa igual hoje. Vou chegar em casa lá, não sei lá que horas. Então eu falava assim, quer saber? Eu posso, irmão. Trabalhei pra caramba hoje, o dia foi de fissão, vi várias pessoas doentes na minha frente, abria uma. É esse pensamento. Hoje eu posso. É isso aí mesmo. Então tem a ver com a força do... Não precisa de uma recompensa, irmão.
Na verdade, é isso que você Ou tem que você aceitar, pode na criar verdade. uma, né? Por exemplo, Ler ao um invés livro, de ver um documentário, tomar um banho quente isso ou aí. ficar com sua ficar com sua filha, filha, exatamente. Isso aí. você pode ir criando outras coisas, né? Exatamente. Às Sei vezes, lá, você compra uma cadeira de massagem, vou te falar senta que hoje em lá dia, e- quando eu consigo chegar em casa e consigo, assim, terminei minhas funções e tal, dei comida pro cachorro, andei com eles, deitar na cama ali, 8h30 da noite, já é uma recompensa gigante, irmão. Caralho, diazão hoje foi massa, irmão. Legal. Surfei, trabalhei, atendi, voltei pra casa, cuidei da ali já é uma recompensa. Você acha... É porque, assim, você falou do pó branco e do químico em geral, né? Tanto a droga quanto o álcool também é uma, Uhum. talvez. Até o açúcar talvez seja. Sim. Por que você acha que isso vicia tanto, assim, a gente? Porque, por exemplo, eu tenho uma suposição, tenho uma teoria. Se eu chego em casa e falo assim, pô, tô com a cabeça meio estressado e tal, eu poderia tomar um banho quente, sei lá, deitar na cama e tentar relaxar, mas me parece que é muito mais fácil, ou não só mais fácil, mas garantido que ao eu abrir uma long neck, Lógico. a minha cabeça vai relaxar naturalmente. Dopamina, relaxamento. Então aí que tá. Aí que fica parado. Porque o químico, ele é meio que garantido. Assim, ó, vou tomar e isso vai resolver É isso aí. minha parada. Né? É certo, ele me dá essa certeza. Agora, se eu tomar um banho quente e deitar, isso não me dá a certeza que eu vou conseguir relaxar. Uhum. Seria por isso que a gente acaba optando muito por essa coisa? Com certeza, E não pô, porque é pelo- mais gostoso mesmo, né? É mais gostoso. Uhum. Tomar uma ali ou comer um pedaço de doce é mais gostoso. Não tem como eu mentir e falar que é menos gostoso, pô. É mais Uhum. gostoso. Então, teoricamente, quando você come algo que é mais gostoso, o estímulo do neurotransmissor ali, ou seja, dessa questão toda que a gente falou sobre a endorfina, a serotonina, né, a dopamina aí, vai ser muito maior, né, cara? A produção, a liberação e, consequentemente, a sensação. Eu já tô pensando, tem uma outra parada aqui. Mas eu vou fazer e depois eu compartilho com vocês. Legal, cara. Massa. Muita coisa aí, né? Obrigado aí pelo seu tempo. Tamo aí, pô. Pela disposição Precisando, a gente aí. tá às ordens, cara. Eu sei que você tá sempre Na correria. movimentando. produtivo, não Tem ocupado, mas produzindo, né? Tentando produzir, cara. E aí teve esse tempo, né? Dedicou esse tempo aqui pra estar aqui com a gente, compartilhando um pouco. Pô, tamo aí. Na verdade, pô, eu queria ter podido falar um pouco melhor, né? Só que por mais que a gente tente, às vezes, resumir demais, fica longo, né? E fica... Sim, não, mas acho que... O lance é tentar passar a ideia no entorno que eu acho que O que deu você acha ali, que você tirou, assim, de aprendizado, que vai contribuir para que você chegue nos 60 anos, e aí a gente chega lá no Mental A e você dá conta E eu você dá consiga. conta, né? Você Cara, dá eu conta acho- de ficar os 7 dias lá. Cara, assim, acho que primeiro eu diria que 2 principais pontos. Acho que primeiro a alimentação, que tem que estar muito em linha com o animal, É o isso ser aí. humano animal, né? E segundo, cara, acho que é um trabalho além do isolado lá, do bícepsão. Lógico que você vai malhar bíceps também, mas tem como você malhar de um jeito em que você consiga desenvolver outras habilidades do seu corpo também. E muito ligado com o que você falou de estímulos que ativam não só um músculo, né? É Mas isso aí. aquele negócio, a gente até brincou, né? Pô, o que é propriocepção? Você colocou o dedo no Aham, nariz, né? de olho fechado. É isso aqui, cara, de olho É. fechado, é isso aqui. Né? Então, acho que isso que torna o corpo mais inteligente e Eu acho que a e ideia longevo. geral do bate-papo aqui, você resumiu numa pergunta, mas foi maneira, porque eu mesmo nunca tinha pensado nisso. Uhum, É no corpo inteligente, brother. uhum. Na verdade, eu sempre falo sobre desenvolver habilidades, mas isso automaticamente torna o corpo mais inteligente. Então, eu acho que a ideia da performance não tem a ver com estética. Porque se você for parar pra ver, igual a gente falou sobre o surf especificamente, o Kelly Slater, ele não é o cara que tem um corpão, mas olha o rendimento do cara até hoje. No cinquentão, né? Né? Por quê? Porque ele é um cara que sempre foi à frente do tempo dele com relação a essa questão toda de prática de atividade E física, dava pra- alimentação, É. suplementação, óleo de peixe. Ele sempre falou muito pô, disso. Sempre, É. sempre.
né? Então, assim, na verdade, até essa nova geração ainda dos grandes atletas, porque eles são muito bons atletas, porque tem muito dom, né? Hoje tem um acompanhamento, né, e tal. Mas eles mesmos não têm tanto esse pensamento com relação à alimentação, a esse tipo de desenvolvimento. Talvez ainda, né? Até porque a maioria de nós também acaba adquirindo esse tipo de interesse e desenvolver mais depois de determinada idade também, né, cara? A gente atua muito pela juventude. Quando né? começa a ver que tá dando merda. Aí você vai lá, pô, acho que é o melhor... Pois é. Quando Pois é. bate Quando bate a inflamação no joelho ali, Uma você pré- não consegue se mexer mais. Ou uma Tem pré, não tem pré... Ele tá preocupado Diabetes. com o açúcar, Pré-diabetes. mano. Ô, mano, Tá preocupado com o açúcar. Porque o Cara, danado, açúcar, mano. o danado Foco dele é o açúcar. Porque o restante todo, cara, eu como muito bem. É, né? Me alimento muito bem. Massa eu já não como tanto. O problema é o tal da... Mas é todo dia, do irmão. docinho. Hã? Todo dia. Então, é porque Todo o dia é meu foda. trabalho não ajuda, né? Eu trabalho dentro do restaurante, que Entendi. faz um monte de doce lá também. Entendi, é. Então... Mas faz parte da vida, né? A gente vai... É porque eu preciso encarar essa parada, essa coisa, então é por isso que eu tô lá. Então, cara, que legal. Eu acho que assim, né, resumindo, vocês resumiram um pouco da parada, eu gostei daquilo que você falou, né? Eu não preciso acordar hoje cedo e ir até lá na Ponta da Fruta, que pra quem não sabe, né, aqui no estado, vai dar uns 40, 50 É isso aí. quilômetros daqui de onde a gente tá. Eu não preciso fazer isso, acordar, hoje eu vou lá no céu, vou andar até eu conseguir encontrar alguma coisa. Mas eu acho que também é importante a gente, sei lá, um dia vamos andar até tal lugar, né? Vamos tentar. Obviamente, quando você vai treinar, né? Quando você vai correr, mas eu acho que eu vejo muito isso em mim, assim. Às vezes eu tô na praia e eu falo, cara, vamos andar até É ali. isso aí. Não sei, mano. Tô Só nessa pra, vibe. só pra andar, Na verdade, eu curtir tô o me sentindo local. bem aqui, vou dar essa... É. Igual você já subiu nas dunas lá? Naquela Sim. vila lá no pico? Mas foi quando você era criança, não era? Nunca mais. Nunca mais foi, tá vendo? Você tem- Foi só me esconder a chave. Eu ali. vejo muito isso, assim, eu acho que a gente aproveitar mais essas coisas, né? E ao mesmo tempo que a gente fortalece o nosso corpo, a gente bota o nosso coração pra bater. Na verdade, é a questão eu treino pra me condicionar. Então, como eu me sinto bem condicionado, eu julgo que eu tenho condição de atingir aquele objetivo que eu me proponho naquele momento. Às vezes você acorda num dia bom, tá um domingão de sol. Vou dar um exemplo meu, eu morava em Jardim Camburi antes de morar em Manguinhos, né? Nessa época da gente tá construindo lá e tal, chegou um dia que eu falei assim, quer saber? Pô, tá um diazão, domingão, em vez de eu correr em Camburi, eu peguei, desci, botei o fone de ouvido e corri até Manguinhos. Caraca. Não, isso é legal, eu quero fazer isso. Não, mas porque eu tava numa vibe boa, eu sei que eu tenho condições, não tinha pressa, enfim, eu fui Sim, correndo mesmo, não parei não. Ah, tá. Né? Entendi. Fui correndo, botei um fonezinho de ouvido, passei ali, terminal de Carapina, aquela reta dos Status, e a rua, cheguei em Manguinhos. Minha mulher foi de carro, a gente pegou praia lá. Que Então, massa. porque você sabe que você tem condicionamento suficiente pra fazer Legal. isso. Às vezes você vai, vou pegar onda, sei que eu consigo ficar mais tempo dentro d'água, ou enfim, né? Me deslocar igual às vezes vai surfar no fundo de pedra, né? Então, assim, querendo ou não, você tá condicionado, te deixa proativo a cumprir melhor essas tarefas, entendeu? Que você se propõe às vezes. Ou o simples fato de você desejar fazer essas coisas novas, né? De você ampliar seus horizontes, você, né? Estilo off mesmo, assim, É isso esteja aí, pô. off e tal. Você abraçar essa parada, eu acho que vai estimular você também a preparar o teu corpo para você estar preparado para quando essas oportunidades É virem, isso né? aí, é o lance da gastação do treinamento. É o lance da gastação do Sim. treinamento. Legal, cara. Então, é isso, né? Temos mais alguns recados para dar aí, não, né? Nossas redes sociais, né? O Cultura Surf Podcast e no Spotify, você tá vendo no YouTube. A gente tá no Google Podcast e também lá no Apple No Podcast. Apple Podcast, sim. Vai. Ou se você tá no Spotify, a gente tem aqui no YouTube e também no Instagram. Você consegue ver a cara da gente e ver a vibe um pouco mais com detalhes. Isso aí. Então é isso, Brunão. Obrigado aí Tamo pelo junto, tempo aí mais galera. uma Obrigado vez. a vocês pela oportunidade aí também. E
Vamos Agora falta vocês ir lá no box também lá e no passar no box. consultório lá pra É vocês isso aí, entenderem um pouquinho melhor. É isso aí. Pra ver onde essa loucura toda Mas tem que encaixa agachar, na minha tem que realidade. agachar com a S primeiro. Tem que Marcão primeiro de agachar com a tem que S. agachar com a Fazer S. a canoa e agachar lá pra pegar um lixo. Um resíduo. Pra quem não sabe, já assista o participado já próximo. dessas o- aventuras já com ele A gente também. vai, a gente vai. um É, dia, a gente tem vai que agachar com a S. Legal, hashtag vai agachar com a S. A gente fica por aqui. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, tamo junto.